Nesse momento, convidamos para ministrar a primeira palestra a doutora Ana Cláudia Piccolo. O tema de sua palestra é Cuidando da esclerose múltipla, o avanço da medicina para a qualidade de vida. Doutora Ana Cláudia é mestre em neurologia pela EPM Unifesp, professora do curso de Medicina da Unicid, Universidade Municipal de São Caetano do Sul, e da Faculdade Santa Marcelina. Também é chefe do Ambulatório de Neuroimunologia do Hospital Santa Marcelina. Com a palavra, a doutora Ana Cláudia. Sim, da Unimes. Boa tarde, pessoal. Mais uma vez, é um grande prazer, uma grande honra estar aqui. O ano passado eu tive a oportunidade e eu aprendi muito, me emocionei e foi bastante prazeroso saber que eu poderia voltar e falar com vocês. Bom, hoje nós vamos falar um pouco sobre o que há de novo, o que esperamos para o tratamento da esclerose múltipla, focando aqui no Brasil, claro, para os próximos anos. Próximo slide, por favor. Esses são meus conflitos de interesse. Próximo. Então, só para lembrar, a esclerose múltipla, então, é uma doença crônica, que tem muitos fatores relacionados para a sua gênese, bastante complexa. E o tratamento ele também é complexo a partir desse problema, que são os fatores genéticos e ambientais influenciando na doença, né? E o foco é a inflamação. Então, tudo acontece por conta do processo inflamatório que se instala atacando principalmente a bainha de mielina, que é a bainha que protege o sistema nervoso e que promove uma melhor função para os neurônios. É através dessa bainha que a condução nervosa se faz com mais qualidade. Então, quanto mais complexo é o sistema, mais bainha de mielina. Um exemplo, o nervo óptico, as vias visuais, as vias motoras, são neurônios bastante mielinizados, e são esses os neurônios que são mais atacados durante as crises de esclerose múltipla. Próximo, por favor. Então, como eu disse, fatores ambientais, a gente sabe que existe um predomínio da doença em latitudes elevadas, como a região da Noruega, do Canadá. Mas aí não é só por conta da temperatura e características do solo, mas também com relação às características genéticas, existe uma tendência maior a pessoas com o gene relacionado à interleucina 2, interleucina 7, ao DRB1, e alguns fatores ambientais, como, por exemplo, infecção pelo vírus Epstein-Barr. E a gente sabe que estresse oxidativo, como tabagismo, álcool e situações estressantes, também participam da gênese da doença, assim como a insuficiência da vitamina D, principalmente na fase intraútero. Próximo. Bom, acomete hoje mais ou menos 2,5 milhões de pessoas no mundo, a esclerose múltipla, e 3/4 das pessoas com esclerose múltipla dizem que a doença, afetou a empregabilidade dela. No Brasil, a gente tem quase 40%, né, submetidos à aposentadoria precoce e mais de 50% de pacientes com esclerose múltipla que não estão empregados. Então, uma doença que gera um conflito social, um impacto social importante, porque nós estamos falando de pessoas jovens. Na Europa, são estimados custos aproximados de 41 bilhões de reais com a esclerose múltipla, sendo que 1/3 devido à perda de produtividade. Próximo. Então, a doença acontece como? Eu tenho, então, uma ativação dos linfócitos, os linfócitos T, principalmente, que são células normalmente protetoras e que, quando expostos a antígenos virais, bacterianos, são elas que nos defendem, inclusive células cancerígenas. Por algum motivo, provavelmente genético e ambiental, esses linfócitos passam a ter uma ativação de forma diferente e eles reconhecem na mielina, em alguns componentes do axônio da própria pessoa, substâncias estranhas e começam a agredir esse sistema. É importante, então, que haja uma ativação desse linfócito para a doença acontecer. Próximo.
Como eu falei, os fatores genéticos são importantes, porque se eu tiver uma propensão maior a um estado, porque eu tenho linfócitos anti-inflamatórios e linfócitos inflamatórios, essa perda desse balanço, caminhando para o lado mais inflamatório, que torna você propenso a ter a doença. Cada ataque, a gente chama de surto. Então, eu tenho períodos onde o sistema imunológico está mais descontrolado e eu tenho surto, e períodos onde o sistema imunológico está sob algum controle. Por isso que a forma mais predominante da doença é a chamada surto-remissão. Próximo. Quais são os principais sintomas que afetam os pacientes com esclerose múltipla nas suas atividades de vida diária? Então, dificuldade motora, a perda da sensibilidade do tato, da coordenação. Muito importante também a presença da depressão, problemas na fala, incontinência urinária e o que é muito comum, a fadiga, principalmente no nosso país, que é um país muito quente. Próximo. Como eu disse, o principal tipo é aquele onde há um surto, um período onde o paciente fica bem e depois a doença volta a acontecer, mas existem algumas formas, como, por exemplo, a primariamente progressiva, onde o paciente tem a doença desde o início sem surto e com a piora progressiva. Alguns pacientes eles vão evoluir para a forma progressiva depois de um tempo, dependendo de como aquele tratamento, aquela doença se conduziu. Próximo. Bom, como é que a gente trata a esclerose múltipla? Todo mundo conhece já há muitos anos, nos últimos 25 anos. Nós temos, então, os imunomoduladores, que são medicações que controlam o sistema imunológico para que não haja o surto, para que a inflamação diminua. Mas eu tenho também tratamento não medicamentoso, que hoje já foi abordado aqui, muito importante para o tratamento da pessoa com esclerose múltipla, que inclui reabilitação motora, reabilitação emocional, apoio social, que são talvez partes tão importantes quanto o tratamento imunológico. Tá? Para controlar o sistema imunológico, então, a gente tem que interromper a inflamação. E é importante que a gente não perca o foco, né? Pensando, eu estava conversando agora na hora do almoço com o esposo de uma paciente portadora. Não basta você estar com o melhor médico, com a melhor medicação, se você não tiver uma boa conversa com o seu médico, se ele não te conhecer. Porque essa doença ela é muito afetada por fatores emocionais. Né? A gente sabe que o hipotálamo é a região temporal do cérebro. O hipotálamo é uma estrutura do sistema nervoso que ele é o estimulador tanto para a hipófise, para a produção hormonal, quanto para o controle da pressão arterial, batimento cardíaco e do sistema imunológico. E ele tem total relação com as áreas emocionais do cérebro. Então, todo mundo sabe, quando a gente está emocionalmente em baixa, eu posso ter câncer, eu posso ter uma doença autoimune e tudo não funciona bem. Então, se eu não tiver uma integração com a equipe de saúde, né, o médico é só uma parte o neurologista é só uma pequena parte desse time, se eu não tiver um suporte em casa, né, como muitos de vocês estão aqui hoje, cercados de familiares e pessoas que os amam, a gente não consegue vencer a luta por essa ou por qualquer outra doença. Então, o foco na qualidade de vida e na independência funcional. Né? Nós temos que desenvolver no nosso país, tanto quanto nós precisamos de medicamentos os mais recentes possíveis, nós precisamos ter uma equipe de reabilitação que possam proporcionar para os pacientes com sequela uma qualidade de vida para que os torne independentes. Né? Esse é o grande foco. Próximo. Quando a gente tem que iniciar o tratamento, não tem dúvida que o quanto mais rápido possível, né, se a gente pudesse iniciar antes dos primeiros sintomas, talvez um dia que a gente tiver um perfil genético, quanto mais rápido é o início do tratamento, melhor é o prognóstico do paciente. A gente já sabe que quanto mais agressivo a gente é contra esse processo autoimune, melhores são os resultados. Então, a tendência é que você trate logo no primeiro surto, que a gente chama síndrome clínica isolada, ainda na fase onde você está fazendo, preenchendo aqueles critérios de diagnóstico por imagem e tudo mais. Próximo. A gente tem um gráfico ali que vocês observam que no período inicial da doença há um predomínio da inflamação e, posteriormente,
pode haver o período da neurodegeneração. Então, se eu conseguir tratar a inflamação quanto mais rápido e precoce possível, a tendência é que eu controle mais a doença e eu evite essa segunda fase. Próximo. Bom, a gente tem, então, para tratar medicamentos específicos, aqueles que vão agir naqueles linfócitos que estão desregulados, né? Mas hoje já existem estudos e trabalhos sendo desenvolvidos no mundo inteiro com o objetivo de regenerar a célula lesada, né? E promover oportunidades para que o sistema nervoso ele se proteja do próximo surto, né? Cada indivíduo é um indivíduo, óbvio, mas a gente tem características de DNA genéticas que nos fazem diferentes em tudo, do jeito que a gente enxerga o mundo, inclusive do jeito que a gente reage às doenças. Eu posso ter a mesma doença em pessoas da mesma família e as coisas funcionarem diferentes, porque cada um tem no sistema nervoso uma coisa importante que é a regeneração. Quanto mais capacidade de regenerar eu tenho, melhor eu me recupero dos surtos, melhor eu me recupero da doença. Então, se a gente conseguir medicamentos que possam facilitar a regeneração, também é um foco importante para o tratamento, e tem vários estudos sendo desenvolvidos nesse sentido. Próximo. O que a gente tem, então, além de tratar a doença em si, é tratar os sintomas, como, por exemplo, a fadiga, né? A fadiga é muito importante para o paciente com esclerose múltipla, principalmente nos dias quentes. Nós temos essas medicações que ajudam, e a gente pode usar situações de exercício fora de ambientes quentes, piscinas não aquecidas. A espasticidade, a gente pode usar medicamentos relaxantes musculares. Hoje a gente tem outros medicamentos, como a toxina botulínica, usando nos músculos mais afetados, porque às vezes você não consegue fazer a reabilitação adequada por conta da espasticidade do músculo rígido. Incontinência urinária, que é um fator importante e que deve ser abordado junto com o urologista, equipe multidisciplinar, para que a gente consiga controlar a incontinência. Depressão, um apoio multiprofissional e, se necessário, medicamentos antidepressivos. E a vitamina D, que a recomendação é nos pacientes que tenham deficiência para qualquer doença imunológica, não só para a esclerose múltipla, né? Pacientes com lúpus, com osteoartrite, qualquer doença autoimune, a vitamina D é importante. E a gente sabe que, mesmo no Brasil, a gente acha, porque a gente é exposto a muito sol, e o sol é importante para a fabricação da vitamina D, a maioria dos pacientes tem níveis insuficientes ou deficientes de vitamina D, então existe essa recomendação. Mas que fique claro que é para manter a homeostase. E doses elevadas de vitamina D não trazem benefícios, não há evidência científica nesse sentido, ao contrário, pode trazer doença para o fígado e para o rim. Então, não há uma recomendação para o uso em doses elevadas. Com relação a uma medicação nova que vem para ajudar no distúrbio de marcha, a fampridina, próximo, já aprovado pela Anvisa, ela bloqueia os canais de potássio, que são os canais lá da mielina, que estão envolvidos no defeito da condução, do impulso nervoso, então ela pode melhorar a condução nervosa em pacientes com distúrbio de marcha. Ela é indicada para pacientes que têm dificuldade para andar, pacientes que não conseguem caminhar por mais de 200 metros ou que usam auxílio de andador, de bengala para caminhar, que seria uma escala que a gente usa aí, chamada de DSS 4-7. A gente aplica um teste de marcha para o paciente, com uma distância de 7,62 metros, que é o 25-foot walk test, que é 25 pés americanos, e a gente dá a medicação, e depois de 15 dias você reavalia o paciente e vê se ele tem melhora da marcha. Próximo. O que os estudos mostram é que você considera boa resposta quando ele melhora 20% na velocidade caminhada, ou ele diminui o tempo de percurso em 20%. E mais ou menos 40% dos pacientes respondem a essa medicação. Então, isso vai trazer melhora para a qualidade de vida. A gente não tem essa medicação ainda disponibilizada pelo SUS. Acho que é uma briga que a gente tem que comprar aí para poder oferecer isso para os nossos pacientes, né? Acho que vale a pena tentar. Depois de 2 semanas, se o paciente respondeu, a orientação é para que se mantenha a medicação. Se o paciente não respondeu, que se retire a medicação. Cuidado só, porque ele pode elevar a ocorrência de crises epiléticas, mas isso em pacientes que têm a propensão por conta do bloqueio do canal de potássio, a gente pode fazer a triagem disso. Próximo.
Com relação à esclerose múltipla, então o que a gente tem usado nos últimos 20 anos, 25 anos, com muita segurança, são os interferons e o acetato de glatiramer, todos eles com estudos científicos comprovados, já disponível pelo SUS nesse tempo todo, e eles são eficazes a curto e a longo prazo. Os estudos mostram que eles diminuem a frequência de surtos, carga de lesão em 30%, 40%, 50%, e também ajudam a impedir a progressão de doença. São medicamentos importantes porque nós temos segurança com eles, Pacientes que engravidaram usando essas medicações e não tiveram problemas relacionados a distúrbios dos órgãos, chamada teratogênese. O inconveniente, por conta de alguns efeitos colaterais, principalmente dos interferons com relação à dor muscular, febre, que vocês sabem como que isso dificulta o dia a dia. E aí a gente tem algumas situações que a gente consegue contornar e pelo menos 60%, 70% dos pacientes conseguem, depois dos primeiros 2 meses, se adaptar a essas medicações. A gente sempre tem que decidir a medicação junto com o paciente. Eu acho que é um fato que, quando a gente vai indicar um tratamento, a gente tem que considerar o perfil daquele paciente. Cada paciente é um paciente e cada paciente tem uma medicação melhor para ele. E a medicação melhor para ele é aquela que o médico consegue enxergar do ponto de vista de potência e aquela que o paciente consegue entender como é que aquela medicação vai encaixar na vida dele. Eu não posso passar uma medicação que o paciente não vai conseguir encaixar na vida dele. Isso é um fato. Próximo. Pode passar. Bom, eu apresentei isso da outra vez e repeti, Esse é um mapa do metrô de Londres. Tratar a esclerose múltipla hoje, com a quantidade de medicamentos que a gente tem disponível, é muito bom, mas às vezes também é muito difícil para a gente tomar a decisão de qual o melhor caminho. E a gente está aprendendo muito com essas medicações novas. Quando a gente chega em Londres para pegar o metrô, é essa sensação que fica quando a gente hoje tem essas várias opções que se apresentam para a gente, porque a gente tem que pensar sempre a curto e a longo prazo. Quando a gente tem medicamentos que a gente já conhece há muitos anos e medicamentos que estão entrando agora, como é que nós, médicos e os pacientes, gerenciam isso? Na questão da segurança, na questão dos benefícios. Próximo. Então, assim, já há 2000 anos atrás, Hipócrates, o pai da medicina, ele dizia: vigiai também sobre a falha dos pacientes, que muitas vezes omitem sobre a não tomada de medicamentos. Então, entre eu prescrever e o paciente usar aquele medicamento, é uma distância enorme. E sem dúvida, eu vejo aqui o pessoal, que para mim, trabalhar sem o apoio de equipe de enfermagem que possa vigiar por isso, e eu sou super fã de todo esse time, é impossível tratar. A gente sozinho não consegue. E o médico que não tem essa visão, ele não vai chegar a lugar nenhum. A aderência, ela tem 2 componentes principais. Um que chama persistência, que é o tempo que o paciente continua em seu regime de prescrição, e a implementação, que é o grau pela qual o paciente segue aquela prescrição. Eu vou mostrar um estudo agora, feito em 2012, com doenças crônicas, principalmente diabetes. Ele incluiu 97 estudos clínicos e ele mostrou que a perda da persistência é o maior problema e não a implementação. Próximo. A gente observa naquele gráfico lá em cima. Então, 100 é o 100%, que é a aderência perfeita. Mas se a gente observar após um ano, 365 dias, no pacientes com diabetes, esse foi o estudo, a gente tem ali mais ou menos uns 65% dos pacientes que persistiram no tratamento. E a gente vê que o decremento na aderência ele se dá principalmente pela persistência. Nesse estudo, eles verificaram que dias antes de ir para a consulta, o número de pacientes que estavam aderentes saía de 40% para 100%. Depois da consulta, isso aí caía de novo para 40%. Próximo. E ali mostra o seguinte, o paciente que só tomava sulfanilureia, ele tinha 31%, o que tomava metformina 34%, quando tomava as duas, caía para 13%. Próximo. Não é fácil, eu uso medicamento antihipertensivo, eu erro. Muitas vezes. Então, a gente olha ali, nós temos osteoartrite, diabetes, hipertensão, olha lá a esclerose múltipla, mais ou menos igual à epilepsia. Então, e são medicamentos via oral. A aderência é uma coisa complexa. Não é só uma questão de injeção, não é só uma questão de via oral.
Tem muitas questões envolvidas nisso e nós, juntos, temos que cuidar disso. Como disse o Hipócrates, vigiai os seus pacientes. E vigiai não é no sentido de cobrar o seu paciente, culpar o seu paciente, é entender o seu paciente e tentar buscar o que é melhor para ele. O que é melhor para ele? É via oral, é injeção subcutânea, é endovenosa? Então, primeiro vem a questão da doença em si. Qual é o perfil daquele paciente? Aí, segundo, vem a questão de como ele vai aderir àquele medicamento. É tudo isso que a gente tem que considerar. Próximo. E nada disso é novo. 2000 anos atrás. Então, a novidade é que não tem nada novo, né? Essa é a novidade. Então, a gente tem medicamentos já aprovados via oral no Brasil. O primeiro deles foi o Fingolimod, aprovado em 2011. A gente já tem uma grande experiência com ele. Ele é tomado uma vez por dia. Um medicamento muito importante para nós, mas temos que tomar as devidas considerações. Ele está indicado para as formas muito ativas de doença. Pacientes que tiveram falha terapêutica ou pacientes que, desde o início, têm uma carga muito elevada, porque ele é um medicamento bastante potente, ele consegue reduzir muito os linfócitos ativados, ele prende os linfócitos no linfonodo e, com isso, ele entra menos no sistema nervoso para atacar. E os resultados mostram, aliás, os estudos mostram excelentes resultados, principalmente com a atrofia cerebral, que é uma coisa hoje que a gente tem vigiado muito, a questão cognitiva e a atrofia cerebral. Temos que tomar cuidados, principalmente na primeira dose, a gente faz no hospital ou no ambulatório, porque ele pode causar uma diminuição da frequência cardíaca em pessoas que têm bloqueio, mas, de uma forma geral, se você tem uma eleição boa do seu paciente, o paciente faz uma avaliação cardiológica, antes eu não tenho tido problemas quanto a isso. Né? Tomar cuidado também para vacinar para varicela, se ele não estiver protegido, porque pode aumentar a chance de ter infecção por varicela, e do inchaço na mácula. É uma coisa que a gente tem que cuidar. Próximo. Aí tem um mecanismo de ação. Próximo. Recentemente aprovado pela Anvisa, a gente tem o teriflunomida, também via oral, 14 miligramas por dia. Ele proporciona uma melhor aderência, claro, por ser via oral. E interessante, ele tem os mesmos resultados dos interferons, talvez com algumas coisas diferentes, que nós vamos mostrar agora. E o objetivo do tratamento com o teriflunomida é reduzir a frequência dos períodos de surtos e da incapacidade física. Então, ele tem indicação para a forma surto-remissão, assim como os interferons e o Fingolimod. Próximo. O mecanismo de ação, então, dessa medicação, pode passar? Acho que está em 2 etapas, pode passar? Mais uma. Ele age, então, nessa enzima que está dentro da mitocôndria, que é uma organela citoplasmática, e ele reduz, então, os números de linfócitos ativados. Ele não age, tanto T e B, ele não age nos linfócitos que não estão alterados. Então, ele não mexe com a imunidade do indivíduo, ele age só naqueles linfócitos que estão ativados, assim como o Fingolimod. Próximo. Pode passar? Então, ele não age daquele lado direito, no azul, ele, então, não compromete a resposta imunológica do paciente, dos linfócitos que não estão desregulados. Próximo. Ele tem alguns resultados interessantes, foram publicados na Academia Americana desse ano, que os pacientes que usavam teriflunomida comparado com placebo, eles tinham uma menor quantidade de pacientes que precisaram usar corticoide nos surtos, e os surtos deixavam menos sequelas nos pacientes que estavam usando teriflunomida, com menor número de hospitalização. Então, resultados interessantes para essa medicação. Próximo. Nesses estudos também nós pudemos observar em 12 e 24 semanas que havia quase 30% de redução do risco absoluto de piora, e no outro estudo, 31% de redução em 12 semanas. Em 24 semanas, 40% de redução do risco de progressão. Então, isso é uma novidade, porque nos estudos iniciais sempre se buscava diminuição do surto e carga de lesão. Hoje, a importância da progressão da incapacidade é um foco dessas medicações novas. Eles estudam muito isso, e houve uma redução com essa medicação. E a novidade é que nos estudos estendidos de 7 anos e 12 anos, essa medicação tem se mostrado segura. Próximo. Um outro estudo em pacientes que tiveram só um surto, ela mostrou que, assim como os interferons,
ela torna o tempo mais longo para a doença se tornar definida, como a gente chama, que é a doença que preenche aqueles critérios em relação à imagem. Próximo. Com relação à gravidez, que é uma preocupação pela teratogênese, porque o antecessor dele, a leflunomida, em animais, parecia ter um aumento de risco de teratogênese, então existe todo um cuidado com o uso dessa medicação. Porém, nesses estudos que foram publicados aí embaixo, não houve nenhum sinal de teratogênese em 26 pacientes que engravidaram durante o tratamento com teriflunomida. O peso dos recém-nascidos que nasceram estava dentro da média normal e a idade gestacional também. Então, ainda se tem esse cuidado, porém, né, a gente vai ter que esperar mais tempo, como eu disse, essas medicações são novas, mas parece que há uma tendência a ser seguro. O problema maior de efeito colateral é a queda de cabelo, mas isso são nos primeiros meses, depois tende a ficar controlado, e com relação à queda de linfócitos e outros, parece que não tem problema. A gente toma cuidado também de verificar se a pessoa já teve contato com a tuberculose antes de iniciar a medicação. Próximo. O Tecfidera está chegando agora, a BG12. Ele é administrado via oral 2 vezes por dia e ele tem resultados excelentes para pacientes com doença recente. Então, parece que quanto mais precocemente você iniciar essa medicação, melhores são os resultados. Ele age nessa proteína chamada NRF2, que fica dentro dos linfócitos. Então, de novo, ela vai causar uma competição e vai diminuir a meia-vida dos linfócitos que estão desregulados. E o maior problema é flushing, essa sensação de vermelhidão, de quentura na pele, e efeitos gastrointestinais que podem ser controlados com o início da dose início do tratamento com pequenas doses, e essa é uma medicação também que vem promissora para o tratamento da esclerose múltipla. Próximo. Aí é o mecanismo de ação. Próximo, eu não tenho muito tempo. E com relação à doença agressiva, e nós temos muitos casos que a gente olha e fala, esse paciente tem uma doença agressiva, esse doente tem muita lesão logo de cara, esse paciente teve muito surto nos primeiros 2 anos. Esse paciente, nós dos grandes centros, nós temos olhado ele de uma forma diferente. Já na Europa e Estados Unidos, eles consideram o tratamento de formas muito ativas e doença não muito ativa. E a forma lá como que eles agem com essas doenças muito ativas é ser mais intensivo no tratamento, usar medicamentos que possam dar digamos assim, um tapa na inflamação. Vamos lá? Então, a gente sempre tem que considerar esses pacientes. E quando tiver falha, a gente tem que mudar, a gente tem que passar para o passo seguinte. Nós não podemos perder tempo, essa é a verdade. Próximo. Pode passar, esse é um mecanismo de ação das medicações. O natalizumab, ele está aqui já com a gente há muito tempo, a gente já tem muita experiência com ele. E ele é um medicamento que mudou a vida de muitos pacientes. Um medicamento importantíssimo para o tratamento, ele é dado 1 vez por mês, em regime ambulatorial, e ele realmente diminui muito a atividade da doença. A gente tem que tomar alguns cuidados com os portadores do vírus JC, né? Principalmente quando usou previamente algum imunossupressor, como ciclofosfamida, azatioprina, principalmente após 24 infusões, mas a verdade é que a leucoencefalopatia, o indivíduo tem um risco, mas o risco é muito baixo. A gente tem que considerar se aquele doente tem uma doença agressiva, o que é melhor para ele, né? O melhor para ele é uma medicação que garanta que ele vai ter o controle da doença. Ele é um paciente jovem, com muitos anos de vida. Próximo. Ele, então, é indicado nas formas muito ativas e ele bloqueia a entrada dos linfócitos através do bloqueio da subunidade alfa. Pode passar? Então, ele faz como uma barreira para o sistema nervoso. E não deixa o linfócito entrar de jeito nenhum. Próximo. Esse trabalho mostra que, mesmo depois da fase de estudo, o número de surtos foi absurdamente diminuído com a introdução. A gente vê ali o azulzinho, é o natalizumab, e a era pré-natalizumab. O número de surtos foi reduzido absurdamente. Próximo. O alentuzumab está chegando, foi aprovado em 2014, né, já pela Anvisa. É outro medicamento promissor. Ele também tem o mesmo perfil do natalizumab. Devemos considerar, inclusive, essa questão do paciente JC positivo. E eles são 2 ciclos de tratamento, o primeiro 5 dias, depois se repete outro ciclo de 3 dias com excelentes resultados. Assim como o natalizumab, ele reduz muito surtos, sequelas, e a gente tem que ter cuidado, porque ele pode causar alterações de tireoide,
das plaquetas, né, e renais. Então, nos primeiros 12 meses, tem que haver um controle para esses pacientes mensal. E esses pacientes têm que ser muito bem selecionados. Próximo. Aí o mecanismo de ação, eles bloqueiam o receptor CD52, que tem nos linfócitos B e T, mas ele reduz o número de linfócitos, de novo, que estão autoativados. Próximo. Então, existe uma redução de 40% na taxa anual de surto, comparado com os pacientes que viam em uso de interferon. E 42% na incapacidade em 2 anos. E após 5 anos de tratamento, 66% dos pacientes não tiveram surtos quando comparado com o interferon beta-1A. Quase 70% não tinham piorado em 5 anos com a introdução do alentuzumab. Então, certamente é uma medicação que vai ser muito importante para nós no tratamento dos pacientes com esclerose múltipla, bem selecionados. Próximo. Esses são, então, meu último slide, são os medicamentos que estão vindo aí, daclizumab, e o rituximab, que já fez a fase 3, sendo usado hoje para neuromielite, e o transplante de medula, que também tem que ser opção para os pacientes que não apresentam respostas aos outros tratamentos. Próximo. Era isso, pessoal. Obrigada.